texto de Romanos, anota aí, Romanos capítulo 13, versículo de número 7, diz assim: paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Glória a Deus. Muito certo. Então, o que eu vou compartilhar hoje com você, aqui, em nosso culto, você que está me vendo aqui no prédio da igreja, você que está me assistindo também, acompanhando pela internet, é algo que você pode usar para abençoar aqueles que fazem parte da sua vida, estão o tempo todo ao seu redor. E também serve para abençoar a sua própria vida. E o tema dessa mensagem é o valor da honra. Diga comigo assim, o valor da honra. Sabe, irmãos, hoje a desonra ou a falta de honra, ela é algo muito frequente o tempo inteiro. Grava isso na sua mente, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, existe marido e mulher que se desonram o tempo todo. Existe marido e mulher que o relacionamento está tão desonroso que eles se ofendem o tempo todo. Alguns que até xingam um ao outro. Isso é uma forma de desonra. Mas em muitos lares eles acham isso normal. Tanto que alguns filhos, quando chegam na escola, começam a reproduzir esses xingamentos, porque eles acham que isso é normal em casa. Então os professores vão notando isso. Quem é professor aqui? Levanta a mão aí para saber. Os professores vão notando isso na vida das crianças, obrigado pela água, e isso é um dos comportamentos. Por exemplo, professores também, alguns de escola pública, outros até mesmo de escola particular, são desrespeitados na escola, o tempo inteiro. Alguns alunos fazem bolinha de papel e jogam no professor. Alguns alunos encaram professores. De vez em quando eu ouço uma notícia de que um professor apanhou de um aluno na sala de aula. Isso é uma desonra que acontece com frequência. Talvez você não veja, mas a gente tem visto isso. E você não aprende, grava essa frase na tábua do seu coração. Você não aprende com quem você desonra. Sabia disso? Aluno nenhum consegue aprender com um professor ao qual ele desonra. Nunca será liberada uma graça de Deus através da vida do professor num aluno que não respeita o seu professor. E me lembro bem que os nossos pais sempre falavam sobre isso com os nossos professores, os nossos avós, que nós precisamos honrar os nossos professores. E me lembro bem que uma vez chegou um professor em nossa escola e ele tinha o seu jeito peculiar de andar. Ele andava bem assim, ó. Você lembra de algum filme assim? De alguém que andava assim, mas é um filme antigo, não de agora, né? Da minha época. Era o Robocop. Aí apelidaram ele de Robocop. E ele dava aula de matemática, e eu estava muito ruim de matemática naquela época. E eu me lembro que eu não era crente, mas eu fiz uma oração a Deus e falei: Deus, esse ano eu preciso aprender matemática. Eu falei assim: envia um professor bom aí, Senhor, que eu consiga entender. Gente, ele ia para a sala de aula e ele ensinava tão bem que eu consegui aprender e tirei 3 10 nos primeiros 3 bimestres. E ele só tinha esse jeito peculiar dele de andar. E eu comecei a observar que vários alunos, ou quase toda a escola, tiravam uma chacota por causa do andar dele, por causa do jeito de falar dele. E eu nunca toquei nesse assunto e nunca falei nada disso com ele. E sabe, chegou uma vez, no 3º bimestre, já para o 4º bimestre, o professor me chamou à frente. Eu achei que ele talvez ia dar uma esculachada na minha cara, né? A gente fica impressionado quando alguém chama a gente na frente, né? Principalmente quando a gente não está esperando. E ele disse assim: vocês conhecem esse aluno? Esse aluno aqui é o Aislan, e eu estou dispensando ele não precisa vir mais no 4º bimestre, que ele já passou, ele tirou 3 10, tanto nos testes quanto nas provas, e ele já está dispensado para o 4º bimestre. Se ele não quiser vir nenhum dia, ele não precisa. Mas eu não faltei nenhum dia de aula, eu vim todos os dias no 4º bimestre, e quando chegou o final do ano, pasme você,
quase 90% da sala de aula não passou de ano. Sabe por quê? Porque eles caçoavam do professor o tempo todo, do jeito dele, do jeito de ensinar, e eles não passaram de ano no final do ano. Eles foram para a recuperação, e 50% dos alunos não passaram na recuperação também. Então a gente nunca vai aprender com quem você não honra. Então o tempo todo eu via o esforço daquele professor, eu via a graça de Deus operando sobre a vida dele para que os alunos pudessem aprender, mas eles não valorizavam. Alguns jogavam papel, outros se levantavam, falavam de palavrões e nunca receberam aquilo que o professor estava ensinando. Pessoas que são desrespeitadas num atendimento, por exemplo, num hospital, né? Deve ter pessoas aqui que trabalham na recepção de hospitais. Você precisa atender as pessoas muito bem. Sabe por quê? Porque as pessoas chegam muito mal em um hospital. Elas chegam muito mal em um hospital. E às vezes a gente percebe, né? Quem nunca precisou de um atendimento no hospital aí? Eu já precisei muitas vezes. E ele chega e nem olha para você. Ele vai falar, como é seu nome? O que está acontecendo com você? E ele nem olha para você. Tá? Então nós precisamos dar um atendimento muito melhor. Então pessoas são desrespeitadas, por exemplo. Muitas pessoas às vezes diziam, eu fui numa repartição pública e fui muito maltratado, só faltou o funcionário público me xingar. Eu já ouvi isso de pessoas. Tá? Então às vezes nós vamos em alguns lugares, eu não sei se você já passou por isso, alguém já passou por isso? De você receber um maltratamento em alguma repartição, em algum lugar onde você foi? Levanta a sua mão aí para mim saber. Ah, então não foi só eu, glória a Deus. Sabe, isso mostra que o desrespeito está muito frequente em todos os lugares e na vida de muitas pessoas e muitas famílias. Então, por exemplo, pessoas também que não honram o seu pastor, né? Então, uma vez a pessoa disse para mim assim, olha pastor, eu não vou chamar você de pastor, eu vou chamar você de você. Olha só a frase, né? Muito boa. Tá? E aí ela disse assim, olha, é porque eu não quero ser chamado de ser uma pessoa assim, que a gente usa a palavra, né? Um puxador de saco. Então eu vou chamar você de você, pastor. Então, não se irrite comigo, não fique chateado. E é claro que eu não vou ficar chateado. E ela disse assim, nós somos todos iguais. Eu falei, é verdade, nós somos todos iguais mesmo. Isso é verdade. Mas quem está perdendo não é o pastor, não sou eu, é a pessoa. É a pessoa que perde quando ela não entende a função de alguém, quando ela não entende a autoridade que está sobre a vida de alguém. Porque para ela, ele não é pastor. Então ela vai sentar e ela vai ouvi-lo. Ela nunca vai ouvi-lo, ela vai sentar aí e ela vai ouvir muitas mensagens. E sabe o que vai acontecer? Muitas vezes essa pessoa fica pouco tempo na igreja porque ela não considera o pastor que está ali ministrando. Né? Então às vezes nós temos isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nem sempre eu vou estar aqui, outros pastores vão estar aqui. E aí nós podemos incorrer naquele erro de dizer assim, eu não recebo essa mensagem, eu não gosto muito desse pastor que está ministrando hoje. Tá? Então se você não gosta, você não vai receber nada dele. Você não vai conseguir receber nada dele, porque a honra e a bênção de Deus está sobre a vida daqueles que sabem honrar as pessoas, que sabem honrar a qualquer pessoa, inclusive o seu pastor e a sua liderança. Então muitas vezes a pessoa fica pouco tempo na igreja, e ela vai embora, e ela vai para outra igreja, e ela senta na igreja, e ela olha para o pastor, e ela diz, também não gosto dessa mensagem desse pastor, também não gosto dele. E ele diz, pastor, não vou chamar você de pastor, vou chamar você de você. E ela senta para ouvi-lo, e ela sai daquela igreja e vai para outra igreja. Sabe por quê? Porque ela nunca vai receber aquilo que ela precisava receber daquele segundo pastor que ela nunca considerou. Então isso é um problema muito sério e é mais frequente do que você imagina. O mundo espiritual é muito real, e ele se mostra no mundo físico. E grave essa frase: pessoas desonrosas sempre terminam pobres e sozinhas. Diga para o seu irmão do seu lado, pessoas desonrosas sempre terminam pobres e sozinhas. Isso é uma verdade. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Aprenda a andar em honra. Aprenda a honrar todos. Aprenda, por exemplo,
a falar bem da sua igreja, aleluia. A pastora Sônia sempre fala que eu sou renovo. Eu também, onde eu vou ministrar em muitas igrejas, irmãos. Eu vou em muitos lugares, eu vou em igrejas de 5.000 pessoas, de 10.000 pessoas, de 3.000, de 1.000, de 500, de 300. Mas a melhor igreja do Brasil e do mundo é a Igreja Batista Nacional Renovo, aqui no CPA 4. Então, onde eu vou, em todos os lugares, eu digo, olha, eu trago um abraço da melhor igreja do Brasil, Igreja Batista Nacional Renovo. Pastor presidente, pastor Domingos, o meu pastor. Então não tem outros pastores melhores, outras igrejas melhores. Nós temos muitas pregações na internet, porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, esse pastor da internet aqui, essa igreja da internet aqui é maravilhosa. Mas quando você precisa, a igreja da internet não vai te atender. Não vai te atender, ela não conhece o seu nome, ela não conhece o seu endereço, ela não conhece a sua vida. O pastor da internet também não conhece o seu nome, não conhece a sua vida, não conhece o seu endereço, inclusive não ora por você todos os dias. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, eu estou pregando essa mensagem com muita alegria, querido, com muita graça de Deus, porque eu sempre digo onde eu vou, as pessoas dizem assim, olha, esse louvor, nossa, esse grupo de louvor, eu digo, o melhor grupo de louvor é lá da minha igreja, da Batista Nacional Renovo. O louvor bom é lá na minha igreja, gente do céu, aleluia, isso é muito bom. E aí eu quero, dando essa introdução para você, entrar no princípio da palavra, porque o texto que nós lemos aqui diz que nós devemos dar honra a quem honra. Pastor, o que significa honra? Honra significa abençoar. Diga comigo, honra significa abençoar. No hebraico, honra significa kabad. Diga comigo, kabad. Kabad significa dar peso a alguém no original, nesse texto que nós acabamos de ler. Honra a quem honra, ou seja, você dá peso a quem tem um peso. Então isso é muito importante nós entendermos a palavra no original. Então quando você diz que honra o Senhor, você está dando peso à sua presença. Já cantou aquela música, o peso de glória? Significa que você está dando honra à glória e à presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando você honra a presença de Deus, você honra a palavra de Deus na sua vida. Quando você honra uma pessoa, você está dizendo que ela tem um peso na sua vida. Glória a Deus. Não importa quem ele seja, qual seja a pessoa, a Bíblia diz assim que nós devemos dar honra uns aos outros. Todas as pessoas têm a sua honra e precisa ser dado o peso a ela. Então, quando você está dando honra a uma pessoa, você está dizendo para ela, você é muito importante. Amém? Você é muito importante. Então a palavra glória também é kabod em hebraico. E aí eu vou citar um exemplo, por exemplo, quando você dá atenção à sua esposa quer conversar com você. E aí você fica no celular assim, ó, amor, eu quero conversar com você. Ah, sim, pode falar. Olha para mim, amor. Não, eu estou ouvindo, pode falar, pode falar. Não sei se isso já aconteceu em algum lugar. Sabe quando você olha nos olhos da sua esposa, quando ela quer conversar, quando você para, ou que você faça isso com os seus filhos, quando eles querem conversar, você está atribuindo valor ao que ela está dizendo. Por isso o tema da mensagem é o valor da honra. A honra só tem valor quando você atribui valor a ela. Quando você dá peso à pessoa que está diante de você. Então, quando você olha para ela e você dá atenção, seja para qualquer pessoa, você está dando peso às palavras que ela está dizendo para você. Glória a Deus. Então, você, na verdade, naquele momento, você está honrando a pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Do contrário, a palavra amaldiçoar no hebraico significa kalal. Diga comigo, kalal. Por outro lado, uma das palavras no hebraico para maldição é esta palavra tão difícil assim que nós acabamos de falar. Mas ela também tem um significado. Sabe qual que é o significado de kalal, amaldiçoar? Significa desdenhar. Diga comigo, desdenhar. Desdenhar é fazer pouco caso. É quando eu e você fazemos pouco caso de alguém.
Isso é amaldiçoar. Nossa, pastor, eu não sabia que quando eu estou fazendo pouco caso de alguém, eu estou amaldiçoando a pessoa. É exatamente isso que o texto diz, né? O que significa isso, pastor? Essa palavra também é traduzida como maldição, kalal. E amaldiçoar também é estimar pouco as pessoas. A pessoa está ali, você tem pouca estima por ela, você atribui pouco valor. É como dizer assim: ele é meu pai, mas não é tão pai assim. Ele é meu pastor, mas não é tão meu pastor assim. Ele é meu líder, mas não é tão meu líder assim. Ele é um professor, mas ele não é tão professor assim quanto parece. Então, muitas vezes nós não damos atenção. Quando você não está dando atenção, você não sabe disso, mas eu estou revelando isso para você hoje, a palavra de Deus está revelando para você. Quando você não dá atenção a alguém, você está fazendo pouco caso. Pouco caso. E dando este pouco caso, você está amaldiçoando a vida da pessoa. Então você não sabia disso, mas é isso que acontece. Por exemplo, quando você não dá atenção devida ao seu filho, você está dando um peso de kalal para ele. Ou seja, há uma maldição, você está fazendo pouco caso pela vida do seu filho, por aquilo que é tão importante para que ele possa falar a você. E aí eu quero dizer para você, certamente você nunca pensou em amaldiçoar seus filhos, não é verdade? Nenhum de nós vão ter filho, e aí nós vamos falar assim: meu filho, eu te amaldiçoo. Não é assim, porque a Bíblia diz: abençoais e não amaldiçoeis. Então nós nunca pensamos em amaldiçoar os nossos filhos, os nossos cônjuges, o seu cônjuge, mas é isso que acontece quando atribuímos pouco valor ou fazemos pouco caso deles. E a Bíblia diz que tudo que você amaldiçoa seca. Sabia disso? Houve uma ocasião que o Senhor Jesus amaldiçoou figueira. Quem lembra dessa ocasião? Mas ele não usou a expressão eu te amaldiçoo. Marcos 11:14, ele disse apenas à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E nunca mais ninguém comeu fruto dela. Mas ele não amaldiçoou a figueira, mas ele disse: olha, nunca mais ninguém coma fruto de ti. É bem assim que acontece. Então tudo que é abençoado se multiplica. Diga comigo assim: tudo que é abençoado se multiplica. Então tudo aquilo que você foca a sua atenção e tudo que atribui peso, você abençoa. E tudo que você abençoar vai multiplicar. Grava isso na sua mente, grava isso no seu coração. E tudo que é abençoado e se multiplica, ele vai crescendo. Ele vai crescendo, ele vai crescendo. Então o Senhor pegou 5 pães e 2 peixinhos, lá em Mateus capítulo 14, e ele fez uma oração, e ele abençoou aquela comida ali que estava preparada. E quando ele agradeceu, grave isso: agradecer é abençoar. Por isso nós temos sido ministrados aqui para não murmurarmos e sim agradecermos. Quando você está agradecendo, você está abençoando. Quando você está murmurando, você está de alguma forma amaldiçoando. Por isso o Senhor sempre deu exemplo para nós. Então ele orou, agradeceu, e os 5 pães e 2 peixes foram multiplicados, e milhares de pessoas foram beneficiados pela bênção. Milhares de pessoas comeram naquele dia. Então, você não abençoa seus filhos e cônjuge tendo que dizer eu te abençoo, mas comumente a gente faz isso aí, não é verdade? Quando a minha mãe chega aqui na igreja, em qualquer lugar, eu estendo as minhas mãos e digo: bênção, mãe. Talvez você já deve ter visto isso por aqui. E ela diz: eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, meu filho. E é comum a gente dizer isso. É muito bom, né? Mas nós liberamos bênção também quando damos atenção, quando atribuímos valor a qualquer pessoa. Muitas vezes você não está dizendo eu te abençoo, mas se você estiver dando atenção àquela pessoa, se você estiver dando peso a ela, você está dizendo com a sua vida: eu te abençoo. Glória a Deus. É assim que funciona. A palavra de Deus,
Em Êxodo 20:12, diz que, jovem, você deve honrar seu pai e sua mãe, para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem na terra. Aleluia. A palavra honrar aqui é kabad, que significa dar peso. Então todos nós que somos filhos precisamos dar peso aos nossos pais. No entanto, Deuteronômio capítulo 27, versículo 16 diz: maldito, ou seja, calau, todo aquele que desprezar seu pai e sua mãe. O texto no original ali também é calau. Então é maldito, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é muito séria. Então eu quero deixar um conselho aqui para você jovem, né? Para você que é filho, todos nós somos filhos. Chame seu pai e sua mãe de senhor e senhora. Amém? Não sei se nessa época, mas na minha época, se eu chamasse meus pais ou meus avós de você, né? Ia comer chibata, o cinto ia vir, uma repreensão no mínimo viria, né? Então a gente precisa continuar chamando pai e mãe de senhor, senhora, sim senhor, sim senhora. Isso é muito importante, e jamais trate como você, tá? E você mesmo vai ser beneficiado com isso, grave isso. Durante a trajetória da sua vida, todas as vezes que você tratar pessoas de sim senhor, sim senhora, muito obrigado, com licença, você será o maior beneficiado. Você vai ver os frutos ao longo da jornada na sua vida. Você vai ver a bênção de Deus vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus filhos. Um dia você vai ter filhos e você vai entender o valor da honra de dizer sim senhor e sim senhora. Parece que isso está fora de moda, né? Alguém pode dizer assim: nossa pastor, isso aí é fora de moda. No mundo espiritual não. Para um pai, para uma mãe não está fora de moda, tá? Então, chame as pessoas de senhor e de senhora. Por quê, pastor? Por causa da honra e não por causa da idade. É por causa da honra e não por causa da idade. Aleluia. Vai num tribunal e se refira a um juiz novinho e diga para ele assim: você não sabe de nada. Fale para um juiz novo assim, aparente como eu assim, tá? Fale isso para ele, você será repreendido no meio do auditório. Ele dirá: você jamais pode se referir a mim como você precisa se referir como vossa excelência. E o vossa excelência ali, talvez algumas pessoas não entendam isso, né? Porque esse pronome de tratamento de um juiz como vossa excelência deve ser feito no tribunal. Você sabe por quê? Porque um juiz, ele está ali emocionalmente, mas também com as leis, e ele vai tomar decisões muito sérias, seríssimas a respeito daquela pessoa que está julgada. Ali tem vida de pessoas, né? Então, por isso há um máximo de um pronome de tratamento dizendo vossa excelência. Sabe por quê? Porque se você chamar um juiz de você, ele começa a sair das estribeiras. E não se pode fazer isso num tribunal, porque senão as emoções dele vão aflorando. Você já deve ter visto isso no tribunal. Você já deve ter visto isso, vídeos na internet, onde eles começam ali a se tratar de uma forma mais ríspida ali. Logo alguém diz: olha, vossa excelência. Se alguém tiver exaltado, o outro diz assim: olha, eu paro por aqui. Por quê? Porque para manter o ambiente, o local organizadamente, né? As emoções de formas organizadas. Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, mas é isso que acontece. Então, outra coisa importante é quando você dá, por exemplo, peso aos aspectos negativos, seja do seu cônjuge, dos seus filhos, ou de qualquer pessoa. Você, na verdade, está dizendo para aquilo que é negativo, que você está dizendo: olha, pode crescer na vida da pessoa. Quando você olha para um filho e diz assim: você não vale nada, você está dizendo para o seu filho: você não vai ser nada mesmo. E tudo aquilo que você está ali abençoando, aquela coisa negativa, e ela vai crescendo na vida do filho. E o tempo vai passando, ele vai se tornando um nada na vida. Ele entra no mundo do crime, ele entra no mundo das drogas. Olha, você não presta para nada, você é um zero esquerda. E vai dizendo palavras desse nível, coisas negativas. E
você está honrando esses aspectos ruins. Presta bem atenção nisso. E porque você dá peso a eles, o resultado é que vão crescer e aumentar na sua vida. Então tome muito cuidado com isso, ou até mesmo na vida daquela pessoa que você está dizendo. Então, Deus quer que nós coloquemos a atenção em palavras boas, amém? Nas palavras positivas, e dessa forma nós podemos abençoar aquilo que é positivo. Se você não tiver uma coisa boa para falar, melhor não falar. Fale sempre coisas boas, abençoe o positivo na vida do seu cônjuge, abençoe o positivo na vida dos seus filhos, abençoe o positivo na vida do seu chefe, abençoe o positivo na vida dos seus professores, na vida dos seus amigos na escola, na faculdade, aleluia. Sabe qual que é o resultado se você fizer isso? O positivo vai se multiplicar, aleluia! As bênçãos de Deus vão acontecer. Então muitas pessoas, por exemplo, e especialmente os irmãos, querem descobrir o segredo da mulher virtuosa, lá no capítulo 31 de Provérbios, tá? Muita gente quer descobrir o segredo da mulher virtuosa em Provérbios 31. A resposta, eu vou dizer para vocês, está no fim do capítulo. Você nunca imaginou essa resposta. Você sempre imaginou que a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro, para que ela seja a mulher virtuosa. Mas está no finzinho do capítulo, no Provérbios 31, 28 e 29, diz assim, ó, o seu marido a louva. O seu marido louva aqui significa elogia. Aleluia! Glória a Deus, homens. Você quer uma mulher virtuosa na sua casa? Comece a elogiar ela. Pastor, mas não tem muita prática, não tem muito hábito, mas comece com uma pequena frase, uma pequena palavra, e daqui a pouco você vai virar um poeta. E essas poesias vão aumentar e vão crescer na sua casa, e o ambiente vai ficar melhor, e o relacionamento vai ficar melhor, tá? Então muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, aleluia. Então quando o seu marido a elogia, ele está na verdade abençoando a vida dela, aleluia. Glória a Deus, maridos. Quando você elogia sua esposa, você está abençoando ela. Quando você diz, amor, você está muito bonita hoje, você está dizendo, amor, você é muito abençoada. Deus me abençoou, eu ganhei um presente do Senhor. Então tudo que abençoamos cresce e floresce, de bom ou de ruim. Então, escolha olhar para a realidade do céu, isso é muito importante. Quando você fala o tempo todo que o diabo está fazendo coisas contra a sua vida, e ele está fazendo coisas contra a vida da gente o tempo inteiro, mas muitas vezes a gente enaltece isso, né? O diabo está fazendo coisas contra a minha vida, né? E aí você está na verdade na realidade da terra, você está olhando muito ainda para a terra, né? E aí nós podemos incorrer num erro de começar a honrar Satanás, porque a gente dá mais glória para o diabo do que para Deus. A gente fala mais do que o diabo está perseguindo, do que as bênçãos que Deus está fazendo na nossa vida e na vida da nossa família. Então quando você ignora as promessas de Deus na Escritura, e elas são milhares, você está amaldiçoando as promessas de Deus. Então não faça isso. Você não está dizendo com essas palavras, mas você está dizendo, mas Deus não vai fazer isso aqui na minha vida, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não, olha aí, o diabo está fazendo festa na minha família, por causa dessas palavras é que está acontecendo isso. Mude as suas palavras, mude a sua perspectiva de vida, mude os seus pensamentos, sabe por quê? Porque se eu e você estivermos nesse erro, nós podemos estar cometendo um erro crucial, fazendo pouco caso da palavra de Deus que se cumpre na minha e na sua vida. E que isso nunca aconteça na sua vida, meu irmão. Diga para o seu irmão, diga misericórdia. Amém? Que possamos exaltar mais o Senhor, porque o diabo já foi derrotado. Em nome de Jesus. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus que diz que envia os 12 espias, por exemplo, para avistar a terra de Canaã, Josué e Calebe olharam a terra. Olhar ali no original significa eles colocaram a sua atenção. Eles deram peso àquilo que eles estavam vendo.
Eles estavam honrando a realidade do céu. Aleluia! Eles creram na promessa de Deus, e os outros 10 espias olharam para a realidade da terra, e eles olharam: tem muito gigante lá, a terra não é boa. E foram reclamar e criticaram, mas os outros 2 disseram assim: não, a terra é boa, aleluia, vamos para lá, a terra é muito boa. Então eles olharam para a realidade dos céus. Então os outros 10 eram os famosos realistas, amém? Grava isso. Eles são os famosos realistas, aquele que olha e só crê naquilo que vê, tá? Mas nós somos o povo de Josué e Calebe, amém? Nós somos aqueles que olham a promessa, as promessas, e valorizam a promessa, que creem naquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer em nome de Jesus. E os 10 não entraram na terra. A promessa não veio sobre a vida deles, mas sobre a vida dos outros veio. Despreze o diabo e comece a glorificar a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E comece a glorificar a Deus. Aí a pergunta é: onde você está colocando a sua atenção? Na realidade do céu ou na realidade da terra? Como está a sua vida? Você anda pela fé ou você anda por aquilo que você tem visto? A Bíblia diz que nós temos que andar pela fé. Outra coisa importante é: coloque a sua atenção em Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: coloque a sua atenção em Jesus Cristo. Preste atenção naquilo que Deus já lhe deu e não naquilo que você ainda não tem. Tem muita gente que fica olhando para o que não tem e está sempre reclamando. Aprenda a ignorar, é muito importante. E dar a costa, aqueles que são negativos. Grave isso, vai ser importante. E dão sempre ênfase naquilo que o diabo está fazendo. Foi exatamente o que Davi fez em 1 Samuel 17, versículo 30. Seu irmão Eliabe estava na batalha, e ali Davi chega ali para trazer o recado do seu pai, para ver como estavam seus irmãos. E o seu irmão diz: você é um presunçoso, você está aqui porque você veio à batalha. Por que você está aqui? Na verdade ele estava dizendo: vai embora, moleque. É isso que ele estava querendo dizer para o Davi. Mas o texto lá, pode ler lá, 1 Samuel 17:30, diz que Davi não deu conta daquilo que o seu irmão estava dizendo. Davi não deu conta, ele virou as costas, ele não discutiu, ele não desdenhou, ele apenas colocou a sua atenção aonde, pastor? Na recompensa prometida para quem matasse o gigante. Aonde que você põe a atenção? Quando você é chamado de presunçoso, quando você é chamado de algum nome, que você talvez nem sabe que é chamado, mas talvez você já percebeu isso algum dia. O que você faz? Você discute? Você desdenha aquela pessoa? Ou você continua olhando para a promessa da palavra de Deus? Davi continuou olhando para a promessa. Então ele foi lá e derrubou o gigante na força do Senhor e venceu. Ei, os vencedores, eles focam a sua atenção no Senhor. Sabe, eu gosto dessa expressão bíblica aqui, Salmos 8:1. O Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ei, a majestade do Senhor está em todos os lugares. Não tem nenhum lugar que a majestade do Senhor não está. Magnificar significa tornar maior, ampliar, aumentar. Diga comigo: aumentar. O que é isso, pastor? Significa colocar uma lente de aumento. Ei, é hora da gente começar a enxergar como os salmistas. Magnânimo é o Senhor, magnífico é o teu nome em toda a terra. E não estou dizendo que você não está no meio de uma batalha espiritual. Eu também estou no meio de uma batalha espiritual. Você também está no meio de uma batalha espiritual. Mas sabe, continuamos resistindo ao diabo, e ele vai continuar fugindo de nós, e nós vamos continuar exaltando os feitos do Senhor, na sua casa, na minha casa, na nossa igreja, na sua célula. Glorifique o nome do Senhor, porque isso vai crescer e vai multiplicar na vida daqueles que estão ao seu lado. Quanto mais você glorifica a Deus, mais as pessoas glorificam a Deus.
Quanto mais você diminui a Deus, mais as pessoas vão diminuindo a Deus. Sabe por quê? Porque todos nós somos líderes. E liderança é influência. Diga para o seu irmão, liderança é influência. E não adianta você dizer assim, não, pastor, eu não sou líder. Você é líder sim. Pode reparar, tudo que você faz tem alguém copiando você. Tem ou não tem? Tem, sempre tem alguém, vai copiar a sua palavra, vai copiar o seu gesto. Né? Então todos nós somos líderes. E liderança é influência. Glória a Deus. Você quer ver como liderança é influência? Beleza, hoje está meio fresquinho, né? Está chovendo bastante aqui em Cuiabá, uma situação atípica para os cuiabanos, para todos nós, né? E eu quero que você faça um exercício comigo, ó. Junta as mãos assim e começa a esfregar a sua mão, porque se tiver meio frio aí por causa do ar-condicionado, vai começar a esquentar. Ó o barulhinho, que bonito. Agora acelera. Não está esquentando ainda, mas agora acelera mais. Vai, acelera. Está começando a esquentar a mão? Está começando a esquentar? Então vai, põe a mão no pescoço agora. Põe a mão no pescoço. Ué, o que você colocou no rosto? Eu falei que era para você colocar no pescoço. Liderança é influência. É aquilo que eu faço, que você vai estar vendo. Por isso você colocou a mão sobre o seu rosto, porque eu também coloquei. A sua vida tem uma influência enorme. Você não tem ideia do poder que está nas suas mãos. O Evangelho está dentro de você. E se você seguir a Cristo, honrando a Ele, honrando a sua família, honrando as pessoas, você terá uma influência enorme na sua geração. Terá uma influência enorme na sua escola, na sua célula, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na vida da sociedade, e até de pessoas que ainda vão te conhecer e vão te admirar. E você nem sabe disso ainda, mas isso vai acontecer. Então por isso precisamos enxergar como os salmistas sempre enxergavam ao escrever um salmo. E concluindo essa mensagem, tudo que você valoriza, honra e dá peso para o positivo ou negativo, vai aumentar ou vai secar na sua vida. Por isso jamais a gente deve desonrar com atitudes, com palavras, com gestos, porque isso seca na nossa vida. Seca na vida das pessoas a qual nós amamos. Então não perpetue o que o diabo está tentando fazer em sua vida, mas enalteça as promessas de Deus na sua vida. Aleluia! Coloque sua atenção no Senhor. Quando você o contempla em fé, você se torna um com Ele e Ele com você. E você vai poder pedir o que você quiser e ser-lhe-á concedido, como a palavra de Deus diz. Então, a dignidade e realeza de Cristo vem sobre você e te eleva acima dos ataques do maligno, quando você honra. Quando você honra a Deus, o ataque maligno pode vir, mas você vai perceber que Deus está sempre acima, te livrando, curando você, dando livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É isso que acontece, Deus está sempre te protegendo. Glória a Deus. E eu quero encerrar aqui com uma história. Conta-se uma história que um homem tinha 2 jardins, diga comigo, 2 jardins, iguaizinhos. Eram bem iguais os jardins. No primeiro, todos os dias ele regava. Todos os dias ele regava, ele cuidava. Ele retirava as ervas daninhas. Ele olhava para o jardim e ele começava a admirar as flores. Mas no segundo jardim, que era igualzinho àquele outro, ele não dava atenção. Ele não regava. Ele não admirava aquele jardim. E ele dizia, esse jardim não presta, só tem mato. Esse era o outro jardim. Com o tempo, olha só o que aconteceu. O primeiro jardim floresceu, ficou lindo. Veio a primavera e as flores se abriram, os frutos apareceram. Mas o segundo secou e virou um matagal. Aí um amigo perguntou assim, qual era o segredo? Aí ele respondeu assim, eu apenas dei atenção ao que eu queria ver crescer. O que é que você está querendo ver crescer na sua vida?
na vida de outras pessoas. Assim é a honra. O que você valoriza, floresce. Fala para o seu irmão, o que você valoriza, floresce. O que você despreza, seca. E a pessoa que mais é prejudicada é você. Porque aquilo que seca, não dá para colher fruto. Não dá para admirar, não dá para ter nada de volta. Mas aquilo que floresce, você tem gosto de ver. É muito bom quando você olha para o seu cônjuge e vê ele florescendo por causa das palavras que você fala. É muito bom você olhar para os seus filhos e ver os seus filhos florescendo porque você libera palavras de bênção, atitudes de bênção, não só palavras de bênção, tá? Então, o jeito que você olha para os seus filhos, para as pessoas, já viu quando você chega diante de alguém, tá? Você precisa ter um olhar de abençoador, mas tem gente que tem um olhar, ele olha assim para você, ó, está querendo quase fulminar a pessoa com aquele olhar do super-homem, que sai fogo consumidor. Tá? Então, é muito importante a honra, amém? Diga comigo assim, o valor da honra é muito importante.